Só Brandão. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então o tema da aula de hoje é dinheiro faz dinheiro. O que essa expressão quer dizer? Quanto mais dinheiro a gente tem, mais chance a gente tem de ter mais. Ou de produzir com esse dinheiro mais. Justamente através dos investimentos. Estamos falando aí de serviços financeiros. E qual que é o principal serviço financeiro que faz com que dinheiro gere mais dinheiro? Além do investimento, na verdade é aquele que deu início e fez com que os bancos se destacassem como instituições de empréstimo, né? Então os bancos fazem dinheiro ou começaram fazendo dinheiro com dinheiro através de empréstimos, só depois com investimentos. Então o sujeito tinha muito dinheiro, ele percebeu que tinha gente que precisava de dinheiro e que não tinha dinheiro. E aí então ele compreendeu que se ele emprestasse esse dinheiro e fizesse com que a pessoa firmasse com ele um contrato, ele poderia receber no futuro bem mais do que ele emprestou. Fazendo o quê? Cobrando juros. E só depois que os bancos, que vão enriquecendo através desses empréstimos, começam aí a criar um sistema financeiro internacional, onde você agora investe esse dinheiro buscando captar mais dinheiro. Então os bancos nascem primeiro como instituições onde as pessoas depositam ou guardam o seu dinheiro. E eles começam a usar esse dinheiro que as pessoas deixam ali guardada como empréstimo para poder fazer mais dinheiro. Depois eles começam a investir parte desse dinheiro também para poder fazer mais dinheiro. Então o banco nasce como um lugar para poder guardar dinheiro. E depois ele vira uma instituição, um lugar que busca fazer cada vez mais dinheiro com dinheiro. Vai falar dinheiro 20 vezes na aula. Essa é a lógica do sistema financeiro, dos serviços financeiros. E os bancos são espertos, né? Eu, por exemplo, fiz um empréstimo no ano passado, do Banco Itaú. O Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do planeta. A taxa de juros oficial do governo é 13,75%. 65? Então, está nessa faixa aí, 13 e pouco. E aí essa taxa de juros é considerada uma das maiores do mundo, cobradas pelo Estado. Mas as instituições financeiras, os bancos do país, praticam taxas de juros muito mais de 13,65% ou 75% ao ano. E aí então, eu peguei 23 mil reais de empréstimo, com prazo de pagamento de 7 anos. Eu vou pagar o dobro, praticamente 50 mil reais. Então em 7 anos o banco vai ter um retorno de 100%. E no meu caso, não há chance nenhuma de eu não pagar, porque é o chamado empréstimo consignado, ou seja, desconta em folha. Eu sou funcionário público, concursado, então já desconta na hora que cai o banco. Não há chance nenhuma de eu burlar isso. Então os bancos, historicamente, eles tentaram compensar esses empréstimos de que maneira? Cobrando juros mais altos. Aí cobrando juros mais altos, aquele que paga até o fim, ele vai pagar também aquele que vai dar o calote. Por isso que se justifica no Brasil taxas, às vezes altas, de empréstimos bancários. Porque o Brasil é um país muito caloteiro. A taxa de juros, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é menor do que no Brasil. Porque a chance de você contrair um empréstimo lá e não pagar é menor. Por quê? Porque lá as pessoas têm uma maior poupança. Quanto mais um país poupa, mais tem poupança, mais a taxa de juros tende a ser menor. Por quê?
Porque as pessoas não vão precisar de empréstimo. Aquelas poucas que vão pegar empréstimo também vão pagar. E aí os juros vão ser sempre mais baixos. No Japão ainda menor ainda a taxa de juros cobrada pelos bancos. Então o japonês já tem uma cultura completamente diferente da nossa, onde as pessoas cumprem. Nas lojas, nos ambientes lá que você estabelece algum tipo de comércio, se quer ter atendente, você chega, deixa dinheiro lá e pega a mercadoria. Faz isso aqui no Brasil para você ver. Saca a tradição. Por quê? Primeiro que é um país miserável, pobre, com uma desigualdade social gigantesca. E segundo, porque nós tivemos uma cultura de tentar burlar as regras também historicamente. O Brasil, como colônia, ele foi explorado por Portugal durante boa parte do seu tempo. E ele entendeu nas leis e nas regras sempre uma forma de você tentar burlar quem está te explorando. E aí nós não temos muito apreço por seguir regras e normas. Acaba que historicamente a gente tem até uma aversão às regras, porque as regras sempre vêm de cima, de fora para dentro. Nunca é algo, um contrato estabelecido e constituído por nós mesmos. E aí você não se identifica com as regras e com as leis. Esse é o grande problema do nosso país, né? Mas esse é um empréstimo. Então, como não há chance nenhuma de eu fuder para o banco e não pagar, o banco deveria ter cobrado os juros menores, né? Mas não. Eles aproveitam de que aqui há um oligopólio. O que é oligopólio? Monopólio é só quando um domina o mercado. Oligopólio é quando um grupo, né? Qual que é o grupo que hoje domina o sistema bancário brasileiro? Sim, mas quais bancos? Itaú e Banco do Brasil. Banco do Brasil é público, né? Caixa e Banco do Brasil são públicos. Dois ali principais, é um duopólio praticamente, mas aí tem outros que também controlam os bastidores. É Itaú e Bradesco, as duas maiores instituições financeiras privadas do Brasil que controlam o mercado. Então não tem concorrência. Não tem concorrência, então ele pode cobrar o juro que ele quiser. Eles combinam, inclusive. Vamos cobrar essa taxa que mais ou menos parecida, porque a gente tenha lucros mais altos. Diferentemente dos Estados Unidos mesmo. Existe uma grande liberdade econômica e há uma grande rivalidade ou até competição entre os bancos para poder captar empréstimos. Aí eles cobram juros mais baixos para poder, de alguma forma, ali ter uma vantagem de conseguir mais gente contratando empréstimo com eles. Então há concorrência. Quando há concorrência, você cobra o juro que você quiser. Porque não vai ter ninguém para poder competir e ofertar um empréstimo mais barato. E tem outros até ocultos, aí BTG, por exemplo, que é um banco que hoje se controla, de alguma forma, toda a máquina pública brasileira. Esse banco que era, até pouco tempo atrás, tinha como sócio o Paulo Guedes. Paulo Guedes foi quem? Ministro da Economia, do Bolsonaro. O BTG era dele. Eu acho que ele continua como sócio oculto ali. Ele só saiu para não ficar tão explícito. E boa parte da galera que fazia parte dos ministérios do Bolsonaro estão trabalhando aonde agora? No BTG. Eles têm informações privilegiadas porque trabalhavam em ministérios. E aí ele vai para o banco por quê? Ele vai fornecer essas informações privilegiadas para o banco, o BTG, que é o principal banco de investimentos brasileiro hoje. Olha só como é que funciona essa máfia. E é esses bancos que controlam também a taxa de juros. Justamente eles, usando o Roberto Campos Neto, que hoje é o presidente do Banco Central, que controlam essa taxa de juros. A desculpa é a inflação. De fato, precisa de alguma forma conter a expansão de moeda. A família brasileira já está extremamente endividada. E aí você não, com essa taxa de juros, não compensa investir na economia real. É preferível investir no tesouro, porque você vai ter um retorno garantido, sem chance de tomar um calote, sem chance de ir, por exemplo, na economia real, se você montar um negócio, tem chance do negócio dar certo e você quebrar. Esse não tem. A grana está lá. No fim do ano, depois de um ano, a taxa de juros é anual, você vai receber no mínimo 13%, 14% de retorno desse investimento. Da economia real não há praticamente nada que você investe e consegue ter esse retorno. A taxa de lucro de um supermercado, por exemplo, é 5% a 10% do máximo. Então
não há chance de você na economia real ter um retorno tão certo e garantido. E é assim que funciona os sistemas financeiros, e é assim que eles vão buscando fazer dinheiro com dinheiro. Primeiro através desses empréstimos. E o banco, enquanto seu dinheiro está lá, ele está usando o seu dinheiro, fazendo o quê? Investir. Eu recebo por bancos, 2 bancos, sou funcionário público, na verdade 3 bancos, né? Sou funcionário público do Estado, recebo pelo Itaú. Sou funcionário público da Prefeitura, recebo pela Caixa. Trabalho também, dou aula numa escola particular, e esse eu recebo pelo UB. São 3 bancos diferentes. E todos esses bancos, enquanto meu dinheiro está lá e eu não estou usando, ele está fazendo o que com o meu dinheiro? Investindo. E fazendo dinheiro com o meu dinheiro. Os bancos praticamente não usam o dinheiro deles para fazer dinheiro, para ficarem mais ricos. E quase ninguém também dos grandes players do mercado da economia real também não usa o próprio dinheiro. O dono da Van, o velho da Van, por exemplo, ele monta uma loja da Van sempre não com o dinheiro dele. Toda loja da Van que ele monta, ele faz um empréstimo. E aí quem vai se pagando é a loja, a partir do momento que ela começa a funcionar. Aí ela vai pagando o empréstimo. Então é muito fácil ser rico, não é? Você não usa o seu dinheiro para poder investir e fica mais rico. Ser rico é uma beleza, é uma lindeza, é top de linha. Isso é com todas as grandes empresas. A Van é só um exemplo, mas todas as grandes. Um cara, por exemplo, pegar uma concessão de uma rodovia federal e privatizar a rodovia. O que ele faz? Eles fazem um leilão. Aí nesse leilão, aquele que oferece a menor tarifa geralmente leva. Aí o sujeito vai e compra a concessão. Com o dinheiro dele? Não. Ele pega o dinheiro emprestado e vai e passa a administrar só. Geralmente ele pega o dinheiro emprestado de banco público, por exemplo, o BNDES. Ele está usando dinheiro do povo, do banco público, para poder ficar mais rico. Essa é a lógica perversa de funcionamento do sistema econômico capitalista, né? O serviço financeiro é o dinheiro fazendo dinheiro aos bancos e às finanças. Começa da família Médici, lá na transição do século XIV para o século XV, de 1397 a 1494. Então use sua riqueza para fundar um banco. É a melhor coisa que você faz na vida. Se você for rico, senta cada um nos seus lugares e faça silêncio, me ajuda pela voz. Vamos? Então use sua riqueza para fundar um banco. Se você tiver dinheiro, né? Quando você tiver, você está fudido. Aí você vai ter que pedir dinheiro para pensar para o banco. E aí é onde ele vai te dar a facada, né? Como eu disse, eu peguei empréstimo, tem empréstimos 2 bancos. E tem um cartão de crédito fudido já no Nubank já. A situação financeira está tensa. E os bancos têm informação privilegiada. O Santander me ligou hoje, me oferecendo empréstimo consignado, que esse empréstimo que eles já descontam em folha. Então eles querem me fuder mais ainda. Já estou fudido. Eles querem, né, acabar comigo. Tem gente lá. Então aí, os bancos. Complica, hein? Não quer prestar atenção, pelo menos não atrapalha. Então, receba depósitos, é o que o banco faz. Eles nascem como isso, o povo guardar dinheiro. Antigamente o povo não tinha banco. E aí então, eles guardavam dinheiro aonde? Tinha gente que guardava dinheiro para o colchão. Isso é uma das formas mais idiotas de tentar guardar dinheiro. Porque a inflação vai comendo o seu dinheiro à medida que o tempo passa. E essa inflação, além de comer o seu dinheiro, acontece às vezes de um país mudar de moeda. O Brasil mudou de moeda trocentas vezes na sua história. O sujeito vai e guarda dinheiro, aí toma um monte de papel lá que não vai porra nenhuma porque a moeda nem é mais aquela. Agora que a gente está com um tempo mais longevo aí de uma moeda, que é o real, desde 1994, né? Então já vai fazer aí 10, 20, 30 anos. Talvez tenha sido a moeda mais longeva. Acho que é do Império, Brasil Império tenha sido a mais longeva. Depois do Brasil Império é a moeda mais longeva do nosso país. Então, o banco recebe depósito, as pessoas depositam dinheiro lá,
E o banco começa a usar esse dinheiro para poder fazer investimentos, fazer dinheiro com o dinheiro dos outros. Mas é preciso você fundar um banco ter dinheiro suficiente para poder cobrir os saques. Todos os bancos hoje, no mundo, não teriam dinheiro suficiente para cobrir todos os saques se todo mundo ao mesmo tempo que tem conta nesses bancos fossem sacados. Por quê? Porque o dinheiro que foi depositado lá, eles estão usando para outras coisas, para fazer dinheiro para eles. E aí, se for sacar, o dinheiro está lá e foge do sistema financeiro. Já ocorreram algumas corridas a bancos na história. Toda vez que faz isso, o banco quebra. Por quê? O banco tentar ressarcir o dinheiro que ele está fazendo investimento, ele pega menos do que ele investiu. E aí ele toma um prejuízo lascado, né? Compromete todo o sistema financeiro. Então empreste com sensatez. Não busque emprestar para quem sabe que vai pagar. Se tiver muita gente que você sabe que não vai pagar, e é um risco muito grande, cobre daqueles que você sabe que vai pagar. Então, o juros alto faz com que quem compra o empréstimo, ou quem pega um empréstimo, paga por aquele que vai dar o calote. Então o Brasil tem um monte de caloteiro. Eu, com crédito consignado, estou pagando calote desses fungados. Apesar de que eu dei calote também, porque eu recebi pelo Banco do Brasil. Mudou o banco recentemente, que recebe pelo Estado. Aí eu parei de pagar lá. Não vou pagar mais. Eu já paguei muito mais do que eu peguei como empréstimo. Foi 5 mil na época. A dívida dava 50 mil. Eu falei, puta que pariu, né, mano? Isso aí é um assalto. A Jota tem inveja. Aí eles chegam, mandam e fazem uma proposta, né? Você te liga, você pagar R$1.000, você quita. Rapaz, já tá quitada essa bosta há muito tempo, vocês não. Eu paguei muito mais do que eu peguei. Então empreste com sensatez. Se emprestar para quem não vai pagar, você vai tomar prejuízo e vai quebrar. E monitorar os empréstimos. Divida os riscos entre vários investimentos. Os bancos, na hora de investir o dinheiro dos outros, eles vão em várias frentes. Porque se uma der merda, a outra garante o lucro e o retorno. Então essa é a forma mais eficaz de você não se fuder totalmente. Porque se investir tudo num único negócio e aquele bagulho quebrar, fudeu. Então diversifique os investimentos, atue em vários mercados diferentes. Porque se um der ruim, o outro garante o retorno e não te deixa no prejuízo. À medida que o banco cresce, o custo médio cai e o lucro se multiplica. Por quê? Um banco pequeno, ele faz empréstimo com uma pessoa. Vamos pensar um agiota, que ainda não é um banco, mas já está no caminho. Só que ele quebrar as pernas. Se ele prestar para um, que vai não pagar ele quebra. Então, à medida que você vai pegando ou emprestando para muitas pessoas, aquelas que não vão pagar serão supridas por aqueles que irão pagar. Então é melhor você diversificar e emprestar para muitos em quantias menores e realistas na chance de pagamento para tentar aí se manter. E à medida que você vai emprestando mais, os bancos fazem milhares de empréstimos, então o custo médio de cada empréstimo cai, porque ele tem menos chance de tomar prejuízo. E se ele tomar de um, outros subirão o prejuízo. Aí o lucro vai se multiplicando. Então, como eu disse, esse tipo de atividade começa na Itália com a família Médici, né, em Florença. Esses banqueiros mercantis da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ô, galera, acabou a aula ainda não. Então, banqueiros mercantis aí no fim do século XIV faziam depósitos e empréstimos aí, convertiam também moedas estrangeiras, vigiavam a circulação em busca também de moedas falsificadas, proibidas. Então já existia isso, essas tentativas de burlar o sistema há muito mais tempo. Essa conversão de moeda também já é antiga e foi muito importante o processo aí de formação dos estados modernos para poder unificar as moedas e ficar mais fácil fazer esse tipo de conversão. As letras de câmbio ali foram as primeiras formas de cheque, né? O sujeito deixava o dinheiro lá, né? Aí ele pegava uma letra de câmbio que poderia corresponder esse dinheiro ao ouro que ele deixava nos bancos. Então as letras de câmbio elas passaram a ser os cheques bancários comuns, né?
Todos os tipos aí são promessas. Sempre um cheque é uma promessa de pagar o portador tal quantia de dinheiro em certa data. Geralmente confirmando ou prometendo que terá, ou num banco, ou de alguma forma, uma maneira de ressarcir a pessoa através daquele cheque, né? O banqueiro é o sujeito aí que lhe empresta o guarda-chuva quando faz sol, mas pede de volta quando começa a chover. Mark Twain veio falar isso, é um escritor norte-americano, ele criou a transição do século XIX para o século XX. Ou seja, o banqueiro é um filho da puta, né? Que comanda e que manda na economia e que controla tudo. Hoje em dia você pensa que o presidente que manda no Brasil não foi nem com Bolsonaro e nem agora com Lula. São todos marionetes do sistema financeiro. É o sistema financeiro que controla o planeta. E no Brasil são as instituições financeiras, são esses bancos, são eles que ditam taxa de juros, são eles que emprestam ou não o dinheiro para poder fazer investimentos para a economia real e houver crescimento ou não. Então, de toda maneira, o Brasil está nas mãos desses caboclos, desses indivíduos, que empresta para a gente quando a gente não precisa e pede de volta quando a gente mais precisa. Porque a gente está fudido e lascado. Isso já vem de longa data no sistema capitalista. O sistema capitalista, como a gente viu, ele vai se desenvolvendo primeiro através do comércio, a primeira grande fonte de lucro, depois através da indústria, e aí começa a Inglaterra a se destacar, porque é lá que acontece a Revolução Industrial do século XVIII, né? Então, aí ela passa a ser a principal, a cidade com maior destaque aí para instituições financeiras. Ela abriga hoje um denso aglomerado de bancos construídos em ruas medievais. E aí, o dinheiro do mundo está lá na Inglaterra, nessas instituições. E por isso que as instituições, por exemplo, não metem o pau num Catar da vida. O Catar é um país árabe, muçulmano, que tem uma intolerância muito grande contra gays, homossexuais e contra mulheres. Inclusive, lá no jogo da Copa, você não podia entrar no estádio com nada de arco-íris, porque arco-íris remete à bandeira LGBTQIAP+, não é isso? AP+. Cada dia eles põem uma letra diferente, né? Pois já, o alfabeto inteiro já contempla todos os gêneros, né? Então, LGBTQIAP+. Então, não podia entrar. Você vê algum grande país capitalista criticando o Catar? Eles metem o pau em vários outros países muçulmanos. Mas não mete o pau no Catar, não mete o pau na Arábia Saudita. Por quê? Porque são os principais compradores desses títulos dos bancos aí ingleses, né? Os bancos construídos na Idade Média que hoje controlam a economia mundial. Hoje ele é maior centro do mundo de câmbio e empréstimos bancários internacionais.